Vamos ouvir o Zago. É exatamente sobre isso, porque tem uma pergunta sobre isso. Então vamos lá. O Zago que falou sobre uma evolução vista nesse time do Coritiba nas últimas partidas, não só nessa contra o Atlético Mineiro. Bom, eu acho que não houve uma evolução só no jogo de hoje. Nos últimos 3 jogos, acredito que a gente teve uma evolução, né, dentro daquilo que nós estamos colocando no dia a dia, treinando. De novo, primeiro tempo super controlado, como contra uma das melhores equipes aí do futebol brasileiro. E, de novo, o resultado acaba encobrindo tudo de bom que a gente fez no jogo, né? O torcedor sai chateado, como todos aqui também estão, nem sei se a palavra certa é chateado, né? Mas todos com um sentimento muito ruim de ter que conviver com mais uma derrota, né? 13 jogos sem ganhar para uma equipe grande como o Coritiba é muito. Então a gente tem que procurar trabalhar, descansar, trabalhar e pensar no próximo jogo, né? A evolução vem acontecendo e a gente espera, né, o mais rápido possível, conseguir uma vitória para dar um novo ânimo para os jogadores. Tá aí o Zago falando que enxerga evoluções nesse time do Coritiba. O problema, né, acho que para toda a torcida do Coxa, é que apesar dessa evolução que o Coritiba tem conseguido nessas partidas, não tem resultado. São os resultados. E o Júnior Urso, que estava ao lado do Zago na entrevista coletiva, ele também fala, né, sobre como está sendo fazer parte desse elenco do Coritiba, que hoje tem a pior sequência sem vitórias da história do clube. A respeito do vestiário, obviamente que é frustrante para a gente não sair com os 3 pontos. Já são inúmeros jogos que a gente não consegue conquistar a vitória. Para a gente é ruim, mas a gente só tem 2 alternativas e a gente optou por continuar com a nossa ideia de jogo e buscando sempre a vitória. Mas o clima, infelizmente, é um clima de tristeza, de frustração, porém a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de ouvir, absorver aquilo que a gente precisa fazer, porque só nós podemos mudar essa situação, né? E com respeito, obviamente, às pessoas que nos empregaram, com respeito às pessoas que torcem pelo clube, a gente tem que dar o nosso melhor dentro de campo para poder conseguir logo reverter esse momento frustrante. Palavras do volante Júnior Urso, ele que falou sobre como está o clima no vestiário do Coritiba, que claro, é muito pesado neste momento, mas ele falou uma coisa que me chamou a atenção, Jana, que é a questão de que o elenco do Coritiba, ele tem 2 saídas, né? E eles optaram por continuar trabalhando e buscando sempre a vitória. Não tem outra alternativa, né? Porque a pressão é grande, a cobrança certamente também, né? Porque depois do jogo, obviamente que não é só o protesto da torcida, a pressão externa, mas a cobrança interna mesmo, do clube, do vestiário, porque os resultados não aparecem, é natural que isso aconteça. E só que essa questão da motivação, e o Zago até fala disso, ela precisa partir do atleta, porque o Coritiba precisa voltar a vencer para ser um time que vai jogar com mais tranquilidade, para fazer com que essa ansiedade diminua, para que os jogadores se sintam mais confiantes. Então é todo um processo, né? E precisa partir do atleta, porque é futebol, né? E daí não adianta, precisa dos resultados, por mais que a gente veja em determinados momentos uma evolução do Coritiba, defensivamente o time se mostrou mais seguro nessa partida, mas o resultado precisa acontecer. Eu acho que é um erro coletivo, né? O time não consegue fazer com que o resultado venha, não consegue controlar a partida, não consegue ter um pouco mais de eficiência quando cria jogadas e encontra oportunidade. Então o resultado precisa vir, né, Dalk? Exatamente. Já antes de você falar sobre o próximo assunto, que é extremamente importante, que aconteceu ontem no sábado, no Couto Pereira, o Souza tinha falado sobre a questão do Coxa precisar de um psicólogo, né? E assim, gente, eu vou falar uma coisa aqui que assim, eu sou um cara que fiz terapia por muito tempo, conheço muita gente que é a favor,
né? Na minha opinião, você ter um psicólogo na sua vida talvez seja a coisa mais importante, porque você vai se entender. Só que existe muita gente que acha que é desnecessário, acha que não vai mudar em nada. Aqui eu preciso de psicólogo. E eu conheço muita gente que fala isso. Parte, às vezes, do próprio eu cliente conheço muita ali, do gente mesmo paciente. Conheço muita gente que fala isso. Talvez a pessoa que fala que o coxa precisa de um psicólogo é uma pessoa que pensa assim também. Eu não preciso de um psicólogo, o coxa precisa. Né? Jogadores precisam. Só que aí você pensa também pela cabeça do jogador de futebol. O jogador de futebol é um cara muito cheio de si, geralmente, confiante, que venceu na vida. Para estar jogando numa Série A, ele tem que vencer na vida, não tem? É muito difícil. Muito difícil você chegar num futebol profissional. Você, muito mais ainda, chegar no futebol profissional e estar jogando num time de Série A de Campeonato Brasileiro. Você forma mais médicos no Brasil do que tem jogadores de futebol na Série A. Exatamente, com toda certeza. Então, o jogador de futebol, muitas vezes, pela cabeça, também tem essa resistência. Não basta você ter um psicólogo, gente. Não basta você, nosso ouvinte. Eu vou marcar um psicólogo pra mim. Não basta você marcar e chegar lá com a cabeça fechada e você não acreditar no que ele vai te falar. Você não se abrir da maneira certa pra ele. E o jogador de futebol também passa por isso. Muitas vezes, o jogador de futebol, e eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer de verdade. O cara simplesmente não acreditar no psicólogo. Eu não acredito, eu não acho que isso vai dar certo pra mim. E como é que vai dar certo se ele não acredita? Então esse é o problema. O problema não é o coxa ter um psicólogo ou não. O coxa tem um psicólogo, que é o William, que é um baita de um profissional, só que não adianta nada. Pode contratar o melhor psicólogo do mundo, que se o paciente não acreditar nisso, não vai adiantar absolutamente nada. É a mesma coisa que você falou até da preparação física, né, Dalk? Porque às vezes a preparação física, ela está acontecendo, mas talvez o atleta, ele não está conseguindo dar o máximo dele ali na preparação, no treino, né? E acaba daí estourando no jogo, porque daí no jogo ele vai querer mostrar o resultado. Então, o atleta também precisa, né, dar essa resposta antes de ir a campo e fazer esse trabalho multidisciplinar, porque... eu acho que o Coritiba precisa de subsídios em todas as áreas nesse momento. Não é só uma questão de treinador, é uma questão de escalação. Muitos participantes aqui com a gente no chat estão falando, pode até jogar com 3 zagueiros, mas não esses aí. Só que o Coritiba tem ainda problemas de lesões. Pois é. Coritiba tem só esses aí, né? É o que tem, o Zago já falou. Então, assim, os zagueiros que o Coritiba tem a mais, no caso o Kusevich, né? O próprio Thiago, que estreou, estão no departamento médico. O William, que seria um jogador que poderia jogar ali como um marcador ali no meio campo, também está se recuperando. Até uma informação para o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, o Kusevich, ele inicia a semana em fase final de transição. Então existe uma expectativa muito grande de que ele possa voltar no próximo final de semana diante do Cuiabá. É um bom reforço para a zaga do Coritiba. É um bom reforço, mas daí tem que também não... esse é um grande problema que os times muitas vezes fazem e passam, que é aquela questão de você criar essa necessidade de um atleta e você acabar acelerando o processo de recuperação dele. Mas ele já estava em transição semana passada. Então isso é ótimo. Então ele não volta no sacrifício para essa partida contra o Atlético Mineiro. Aí agora ele ganha mais uma semana para poder fazer a transição e voltar no jogo contra o Cuiabá. Mas isso que a gente comentou aqui, né, Jana? É muito importante ter um entendimento sobre essa situação, porque o jogador... E o torcedor, às vezes, ele não vê isso, né? Porque o torcedor não tá vendo o treinamento. Nem a gente tá vendo o treinamento, né? Pra ser bem sincero. Só que existe muito de fazer isso, sabe? Do cara treinar de uma maneira e simplesmente... compensada aí no jogo. No jogo ele tentar... Sabe? O cara treina 50%, 60% pra ele se segurar um pouquinho. E daí quando ele quer fazer o 100% no jogo, ele vai se lesionar, né? Porque ele tá acostumado a uma carga. É a mesma coisa, você tá fazendo academia. Aí você treina a semana inteira. Maratona. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você levanta o supino com 10 quilos de cada lado. Chega no sábado, você quer fazer 50 de cada lado, meu amigo? Você vai se machucar, cara. Você vai se machucar. Exatamente, você corre 5 km por dia.
Chega no sábado, você quer fazer uma maratona e correr 40? 42. Vai dar certo? Não, é um Não vai processo, com né? 8, você vai se machucar. Então, exatamente. esse é um grande problema que existe no futebol E brasileiro. aí isso um é muito entendimento. individual, né? Acho que o jogador tem que ter essa consciência também. E que o exato. resultado depende dele. Então ele precisa se entregar integralmente. E é importante falar que isso não fala muito sobre preparação física, isso não fala muito sobre departamento médico, isso fala muito mais sobre a mentalidade. A mentalidade. A mentalidade do atleta, né? Que ele tenta se segurar mais no treinamento para jogar melhor, né? E isso não acaba sendo um erro no final, mas na cabeça dele tá certo, né? Porque, pô, ele tá tentando. Ele fala, pô, vou dar vida no jogo. Vou dar vida. Só que tô me Quero ganhar, poupando quero aqui. ganhar. Eu guardo energias pro jogo. Só que não dar é vida essa no jogo a vai conta. fazer com que você se machuque, e essa não é a conta. É.